Paz do Senhor, muito bom dia! Sejam bem-vindos a esta segunda-feira maravilhosa. Que o Espírito Santo agora alcance você onde você está, que Ele toque o seu coração, que Ele toque a sua vida e que você agora seja impactado com o toque do Espírito para receber a palavra de Deus sobre a sua vida. Hoje eu quero com você seguir no segundo devocional desta série, Inspire-se em 7 exemplos de ousadia. A ousadia pode mudar tudo numa abordagem. Quando abordamos certa situação de uma forma ousada, com conhecimento de causa, logicamente, não é uma coisa assim às cegas, nós somos bem-sucedidos. Quando olhamos para a Bíblia, nós vemos que homens e mulheres que ousaram ser ousados e ousadas, sendo redundante, diante do Senhor, encontraram algo poderoso e maravilhoso. E hoje nós vamos falar sobre Moisés. Quão ousado foi esse homem no nosso maná de cada dia. Antes de entrar no nosso devocional, eu quero louvar a Deus por todos vocês que têm dado feedback positivo sobre este formato de devocionais, né? E também pelo formato do PDF que eu tenho enviado lá na nossa comunidade no WhatsApp. E as pessoas têm, além, né? Eu gravo aqui a tela do computador rolando o PDF do material. E o PDF que eu mando, as pessoas têm compartilhado com os seus amigos, colegas. E eles lá no próprio PDF, eles podem clicar e eles acessam o YouTube, acessam aqui o canal Vida Abundante. E Deus tem trazido muita gente aqui para o canal. Glória a Deus. Você insista, tá? Compartilhe com alguém, chame essa pessoa. Segunda-feira é um bom dia, porque segunda-feira muitas pessoas estão assim com medo da semana. Estão meio borocochôs. Aí a gente manda uma palavra de ânimo, uma palavra de injeção da parte de Deus. E aquela pessoa então muda a sua realidade, muda o seu dia, muda o seu ânimo e a vitória se estabelece. Posso contar com você? Amém? Amém? Então vamos ao nosso devocional de hoje. O segundo ousado da nossa série de 7 ousados e ousadas é Moisés. Moisés, esse homem foi terrível. Ele foi uma peça-chave importante nessa transição patriarcal que a gente vem lendo, inclusive, ali em Êxodo, depois da morte, né, de José, os hebreus, né, serão escravizados ali por 400 anos, e nesse período vai nascer Moisés, e de uma forma milagrosa, Deus vai preservar a vida de Moisés. E aí ele já adulto, ele se volta para o povo de Deus e tem ali uma situação toda e ele vai para o deserto, ele vai até uma região chamada Midian e ali ele se casa e vira um pastor de ovelhas, seu sogro é Jetro, e estando ele um dia pastoreando as ovelhas, Deus vem a ele e dá um checkmate nele, fala: Moisés, eu me lembrei da promessa que fiz a Abraão, Isaque e Jacó. Volte ao Egito para libertar o meu povo, porque eu serei contigo. E Moisés dá um monte de desculpas, mas de repente, com a ousadia e o poder de Deus sobre a vida dele, né? Ou a ousadia advinda do poder de Deus, ele então volta e tem toda uma história maravilhosa. Então, em Hebreus, lá no Novo Testamento, milhares de anos depois, no capítulo 11, que é o capítulo dos heróis da fé, Moisés é colocado ali como um ousado herói da fé. E o texto de Hebreus 11, 24 e 25 diz assim: pela fé, já adulto, Moisés, né, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Moisés, um homem escolhido por Deus, como eu dizia, ele ousou enfrentar o poderoso Faraó para libertar o povo de Israel da escravidão.
Sua ousadia nasceu de algo simples. De certa forma, Deus pressionou ele, mas naquela pressão gerou um temor muito grande no seu coração, de quem era o Deus dos seus antepassados. E a partir disso, então, vem uma confiança plena, total em Moisés, nesse Deus Todo-Poderoso. E a gente vai ver esse trabalho todo acontecendo durante o povo sendo peregrino pelo deserto. E então, olha só, o temor a Deus como um impulso para a ação. Esse ano, meu irmão, minha irmã, você está sendo convidado a agir, não é verdade? Os devocionais pelas manhãs não têm nos impulsionado para frente, para a gente agir? Pois é, mas nessa ação nós temos que ter temor de Deus. O temor de Deus, algo que está meio raro hoje em dia, temer a Deus. Mas Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é o Senhor de tudo, Ele é o Senhor da vida, Ele é quem nos mantém vivo. Se Ele quiser, nesse exato momento que eu estou falando aqui, desligar o meu disjuntorzinho aqui, eu simplesmente parar de respirar, Ele pode fazer, porque Ele é Senhor da vida, temos que respeitá-lo, temos que ter temor dEle. Então, depois de muita conversa com com Deus, Moisés não se intimidou diante do faraó. Não se intimidou. O faraó representava a maior potência terrena daquela época. Por que ele não se intimidou? Porque ele temia a Deus mais do que qualquer outro homem. Porque Moisés estava tendo experiências extraordinárias com Deus. E aquilo, quando ele linkou com o plano de Deus para o seu povo, ele falou, é isso. Esse Deus poderoso está me chamando para algo maior. Eu não preciso temer os homens. Não preciso temer os homens. Ele sabia que Deus estava com ele e que o capacitaria a cumprir a sua missão. E o temor de Deus, ou o temor a Deus, transformou Moisés em um líder corajoso e obediente, capaz de enfrentar qualquer obstáculo, porque ele entendia que aquilo era um plano de Deus através da sua vida. Olha só, 2025 é uma jornada sua também de visitar os seus inimigos, inimigos que te prendem. Assim como o faraó prendia o povo de Israel no Egito, nós temos inimigos, faraós, que prendem-nos no Egito. Egito representa o passado, Egito representa um mundo de pecado, Egito representa a não liberdade ou a escravidão, mas nós somos livres em Cristo Jesus e há muita gente que vive presa no seu passado. Mas Deus está te chamando para você não se intimidar diante do faraó, seja ele qual for. Tema a Deus, haja pelo poder de Deus e uma grande libertação vai acontecer. Amém? Esse ano você vai precisar usar esse princípio. Você não é escravo de nada. Você é livre em Cristo Jesus. Visite ou revisite, volte e lute contra os seus inimigos com o poder de Deus sobre você. Em segundo, a luta pela libertação e a formação de uma nação, porque isso era plano de Deus. Gente, Deus não faz nada aleatório na nossa vida. Ele tem um começo, um meio e um fim. Porque Deus, Ele tem um plano. Não é só te salvar, não é só te prosperar, mas que através de você, tantas outras pessoas sejam alcançadas e o reino dele seja abençoado. É por isso que Deus nos usa e nos prospera. Moisés não apenas libertou o povo de Israel, mas também o conduziu na formação de uma nação. Isso aqui era muito importante, por conta do plano que Deus tinha. Era uma transição, né? Uma transição da escravidão para um caminhar para a terra prometida. Deus, no tópico 1 a gente viu que precisa enfrentar Faraó. Quando você enfrentar Faraó, por que você está enfrentando Faraó da sua vida aí? Porque tem uma terra prometida para você. Você é escravo de uma situação, mas há uma terra prometida para você. Você tem que fazer esse percurso, esse caminho. Então você tem que lutar pela
libertação e pela formação desta nação. Há uma nação poderosa nascendo em Cristo, e é uma nação de crentes ousados que prosperam. E não estou falando de dinheiro, eu estou falando de prosperidade em Deus, que alcança até os nossos bolsos também. Ele guiou esse povo pelo deserto, ensinou os seus mandamentos, os mandamentos de Deus, e os preparou para conquistar a terra prometida. Talvez a sua vida ainda nesse começo de ano esteja meio desértica, mas é no deserto que Deus vai falar com você, é no deserto que Deus vai dar os mandamentos dele para você, e é no deserto que você vai conquistar a confiança em Deus para chegar lá. Sua ousadia se manifestou em sua persistência em cumprir o plano de Deus, mesmo diante das dificuldades e das revoltas até do povo. Foram 10 pragas para Faraó deixar o povo sair, e Moisés aguentou firme, todas elas. Aí depois teve o Mar Vermelho, e depois teve todos aqueles embates do deserto que você vai ver no livro de Êxodo, que nós estamos lendo agora. Mas Moisés foi persistente, até contra a rebeldia do povo, quando eles fizeram o bezerro de ouro e tantas outras situações. Olha, não se preocupe com aquelas coisas que acontecerão com você ao longo deste ano, tentando te atrapalhar do seu ano extraordinário. Siga em frente, você tem um foco, você tem um local para chegar. Eu recebia hoje um testemunho, eu li lá nos comentários de um dos nossos vídeos aí, uma irmã dizendo assim: pastor, o ano passado eu comecei, 15 dias eu parei. Eu quero compartilhar com o senhor que eu já concluí também a leitura de Gênesis, e agora eu já entrei também em Êxodo, e eu estou firme. Eu acabei de receber uma mensagem aqui da irmã Sebastiana, lá de Minas Gerais. É o 4º ano que ela lê a Bíblia toda, junto conosco aqui no canal. Ela é da Assembleia de Deus. Irmã Sebastiana, que Deus lhe abençoe poderosamente. Veja, tem que persistir. Então, a ousadia de Moisés foi ainda mais evidenciada na sua persistência em cumprir o plano de Deus mediante as dificuldades. Não desista. Nós não somos daqueles que desistem. E nessa atitude de não desistir, Deus verá a sua ousadia, porque você tem um propósito, você tem um plano, você sabe onde que você quer chegar. Amém? Não desista. O legado de Moisés e a promessa é o nosso terceiro e último tópico. Moisés, a ousadia de Moisés ecoa através dos séculos. Ele deixou um legado de fé, de obediência e de liderança. A gente vê isso. Ele teve fé para entender que ele era o escolhido de Deus para libertar os seus irmãos do Egito. Nós precisamos ter fé para visitar o nosso passado e libertar os nossos situações nossas e até amigos nossos que estão escravos, sendo obediente a Deus e sendo líderes dessas pessoas. Tudo que às vezes seus amigos precisam é que você seja um líder no meio deles e aponte o caminho correto. Deus já te capacitou para isso. Deixa o Espírito Santo te usar e imprima um legado de vida na vida dessas pessoas, apontando a elas Jesus Cristo. Amém? A nação de Israel, liberta por Moisés, se tornou o povo escolhido por Deus, da qual nasceria Jesus, o Messias, a salvação do mundo. Olha que poderoso. Moisés nos ensina que a ousadia verdadeira nasce do temor a Deus e da obediência à sua vontade. Deus tem uma vontade para a sua vida e tem um plano para a sua vida. É que você seja próspero e que você seja um discípulo de Cristo. E que você sustente essa posição diariamente na ousadia, pela fé no Deus que já te salvou. Toda a história de Moisés nós já temos, a história dele a nosso favor. Então nós não precisamos cometer erros que ele cometeu, erros que outras pessoas cometem, mas nós temos que seguir o nosso plano. Amém? Vamos refletir? Como o temor de Deus te impulsiona a ser mais ousado em sua vida? Pastor, temor de Deus significa que eu tenho medo de Deus? Não. Significa que você reconhece a soberania e a grandeza de Deus. E a partir disso, você deixa Deus te usar. Amém? Quais os sonhos ou propósitos de Deus que você tem deixado de lado pelo medo de ousar? Preste atenção, isso é importante, hein? Quais os sonhos
ou propósitos de Deus que você tem deixado de lado por medo de ousar. Senhor, que eu te tema a ti acima de tudo, e que a tua vontade seja o meu maior desejo. Ó Deus, tem misericórdia. Nos dá ousadia para obedecer ao teu chamado e lutar pelos teus propósitos, em nome de Jesus. Senhor, que eu tema a ti acima de tudo, e que a tua vontade seja o meu maior desejo. Me dá ousadia para obedecer ao teu chamado e lutar pelos teus propósitos. Em nome de Jesus. Amém. Lição de casa. Preste atenção. Identifique uma área da sua vida onde Deus está te chamando para ser mais ousado. E escreva um pequeno plano de ação com passos práticos para você obedecer e avançar. Importante isso. Pastor, o senhor tem falado, né? Coloque isso no papelzinho. Eu vou ser ousado nisso aqui. E o meu próximo passo é esse. E assim sucessivamente. E vai ser poderoso. Amém? Olha para sua tela aí, tá vendo? Se a pessoa clicar aqui, ela vai ser levada pro YouTube. Quer ver? Vou clicar aqui, dá uma olhada para você ver. Permitir. Ela já foi levada para o YouTube para ela assistir o devocional de hoje, né? De ontem, na verdade, dia 19, porque é o link que está aqui, mas para você já vai o link correto, onde ali nós estamos falando do primeiro ousado. Se você não assistiu, assista. O primeiro ousado foi Abraão e ele nos ensinou grandes coisas. Então, Moisés nos ensina hoje a temer, a avançar e a confiar em Deus. Vamos em frente? Deus, muito obrigado por esse devocional. Abençoa esta pessoa agora, Pai, eu te peço. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.